É esse o capítulo? Tá ao vivo agora? Estamos ao vivo. Agora tá ao vivo, hein, gente? Vamos lá. Em qual rede social? No Instagram. Instagram. No Instagram, estamos ao vivo. Pronuncia direito. Instagram. Então, vocês sabem quem foi Elias na Bíblia? Tu sabe melhor que eu. Um profeta. E ele foi reconhecido pelo quê? Ele foi conhecido. Quando eu pensei, carruagem de fogo, que trazia fogo, Martelo. fazia os milagres, né? Então, normalmente naquela época o sacerdote já era de uma família de sacerdotes, né? Em Israel normalmente, enfim, era muito difícil você ser um sacerdote, exigia muitas habilidades, inclusive naquela época era difícil você se alfabetizar, né? Imagina, se hoje já é difícil, universidade pública hoje o quê? 50% é analfabeto funcional, imagina... Então, Mas eles são formantes. Beleza. formantes. 7 vezes 8. Vamos aí. Então imagina naquela época, né? Então Elias ele não tinha essa tradição. Ele pegou um Israel que estava totalmente dividido. Na época que estava reinando era o rei Acade, que era um rei assim, reconhecidamente muito ruim, corrupto, enfim. Israel estava passando por um momento de muitas dificuldades. E assim, a história de Israel, praticamente toda a Bíblia, é eles estarem mal, estarem em pecado, estarem fazendo coisas erradas, Deus punir eles, e quando eles estão assim, bem mal, bem ruim, quando parece que vai ser invadida e que os inimigos vão destruir Israel, levanta alguém em Israel, Gideão se levanta, Moisés se levanta, parece que Deus sempre levanta alguém para guiar aquele povo. Enfim, aí eles começam a aceitar a Deus novamente, começam a ser obedientes, têm tempos de prosperidade, de paz. Aí quando chega aquele tempo de paz, de prosperidade, começa a vir uma nova geração de israelitas e eles fazem tudo errado de novo, começam a adorar... É cíclico. É aquela história, tempos difíceis, tempos fáceis. Isso aí, tempos difíceis geram pessoas... fortes. Pessoas e tempos fortes fáceis... geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram pessoas fracas. Pessoas fracas geram tempos difíceis. E aí? Então É a história da humanidade. Isso aí, história da humanidade e história de Israel também. Então Elias ele pegou um tempo muito difícil de Israel. E não conta muito na Bíblia, mas muitos historiadores falam que ele começou com um ministério bem pequeno. E por algum motivo que não se sabe, é muito difícil esses relatos, ele teve um encontro com o rei Acade, que era o rei da época. E ele profetiza, como ele era um profeta, ele profetiza, fala que só vai haver tempos bons se ele permitir, se Deus permitir, e que, enfim, haveria muitos dias sem chuva em Israel, com más colheitas. E ele, enfim, se coloca à disposição para ajudar, né? Mas o rei Acade, enfim, ignora ele. E aí Deus fala para ele ir pro deserto e ele não entende por que ele está indo pro deserto. Deus fala para ele se beber daquela água do riacho e ele não entende por que ele tem que beber aquela água do riacho. Aparece uma mulher, uma viúva, e assim, naquela época uma mulher viúva era motivo de piedade, porque mulher já não podia trabalhar, né? Normalmente, quando era viúva, era mais difícil ainda. Normalmente eram pessoas de condições muito difíceis. Parece uma viúva para ele, com um pouco de comida. Ela, enfim, colabora com ele. E Deus começa a fazer milagres ali com aquela comida, né? Que nunca para, que está sempre se multiplicando. Aquela viúva volta para a casa dela. Ele está ali no deserto. Deus manda corvos para ajudá-lo na alimentação. Depois ele vai, se hospeda na casa dessa viúva, se sente mal por isso, né? Eu falo, como assim? Eu que devia estar ajudando essa viúva e eu estou pedindo ajuda para ela. Mas estava nos planos de Deus, né? Estou contando isso porque no final de tudo, Elias foi a grande profeta que Deus levantou para fazer com que o povo de Israel adorasse a Deus novamente. Né, eles têm essa coisa de adorar ídolos, adorar outros deuses, o deus Baal, Astarote, enfim, outros deuses. E assim, não necessariamente outros deuses, mas assim, o pecado, né? O pecado que, por exemplo, quando chega um infiltrado em Israel querendo que o povo israelita adore outros deuses, normalmente são mulheres
que chegam lá, que seduzem os judeus, que enfim, conversam com eles, não sei que tipo de conversa que ele tem com eles, mas eles acabam adorando o Deus dela, no final das contas, entendeu? Então assim, é um pecado que até o profeta Paulo diz muito que... Não, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, né? Porque hoje tem muita coisa. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, né? Quando Elias ele chega a Acabe, provavelmente ele chegou, pô, tô falando com o rei, né? Tô falando com o presidente. Por mais que ele seja ruim, ele era alguém que tinha um ministério pequeno e tava falando com o rei. E deve ter subido o ego depois de ter falado com o rei. Nossa, agora eu acho que meu ministério vai decolar, né? Tô falando com o rei. O que Deus fala para Elias? Vai pro deserto. Baixa a tua bola. O que Deus fala para Elias? Bebe água do riacho. O que Deus fala para Elias? Pede ajuda àquela viúva. O que Deus fala para Elias? Os corvos são quem vai te ajudar também. Baixa a bola, baixa a bola. Ele passou por um processo assim Reestruturação do ego. de aprender a ser humilde muito até Deus levantar ele, né? Será que a gente também, na nossa vida também não é assim? Nosso ministério, Deus às vezes acontece alguma coisa na nossa vida e a gente acha não agora e Deus chega pra gente, não tá no momento ainda, você não tá com estrutura ainda. Às vezes eu fico pensando, por que não tem bilionários de direita, né? Difícil, né? A gente vê... É isso que eu ia falar. Não, só o Trump. Só o É. Trump. Às vezes a gente vê, enfim. Aí eu fico pensando, será que se um de nós ficássemos bilionários, a gente ainda assim seria de direita? Ah, com certeza. Não, Eu com nem certeza. considero o Elon Musk de direito. Eu Se fico olhar para a assim. namorada dele, para o conceito tecnocomunista, que é a... Tecnocracia, que ele Não, assim, tecnocomunista que eu estou querendo dizer o seguinte, a estrutura que ele está montando é muito fácil de ser usada para comunizar global. Interesses. Interesses. Eu acho que ele é um mega tecnológica. capitalista. Eu acho que Ele tá é mais pra mega lobo capitalista. em pele de cordeiro e que a gente tem que confiar desconfiando. Exato. Cuidado, É. com certeza. Ele tá de olho lá que tem na Amazônia. Porque assim, Também. o Bolsonaro, na minha opinião, fez o certo. Ele não foi puta. Ele falou, vamos conciliar interesses. Sim, Ele foi estrategista. é lógico. Confiar, desconfiar. Xadrez, gente. Eu Gente, preciso o Elon do que Musk você quer tem, dinheiro. você O precisa do que Bolsonaro eu quer tenho. ajuda. Enquanto a relação for saudável, Aí- estamos juntos. A esquerda não pode falar que o Bolsonaro colocou o satélite para Amazonas lá. Tá se preocupando com a Amazônia. É, ninguém pode dizer isso. Então, assim, A esquerda juntaram-se- bugou justamente por causa disso, porque não sabia o juntaram-se que julgar. interesses. Tá, então vamos aí. Juntaram-se Vamos aí, vamos aí. interesses. Desculpa aí que a gente Então vamos aí. derivada nervosa. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, você conhece pessoas que em época eleitoral, ou em época... Não é época eleitoral, mas pessoas que às vezes a gente acha que é humilde, né? Que às vezes começam com um mandato muito bom, mas você tem um auxílio terno, você ter 22 assessores, você ter verba de gabinete, aquilo não sobe a cabeça. Imagina pra uma pessoa que... Imagina quando uma pessoa vê que na conta dela tem 500 milhões de reais, 500 milhões de dólares. Acha que aquilo também não a sobe? maletinha chegando, correndo. Aquilo dali não sobe na cabeça da pessoa? Acho que a pessoa Então, problema. eu acho que a gente tem que ter muita Mas Muito- é tipo teste, sabedoria né? pra saber É tipo lidar tem com que ter. sucesso, com coisas assim, porque é fácil da gente, opa, tô aqui, tô, Pode mandar né? Faz a áudio. gente se perder a noção Sim, da realidade. perverter, né? É, Então será que Deus não está preparando a gente aqui, nós, de direita, pra ser milionário, opa! que fala, não, calma, você ainda está no processo, porque se eu te der R$1 milhão agora, você vai não está fazer preparado caquinha. para... Você não está com a cabeça ainda para isso. Vai fazer caquinha. Será que está... Cabeça, soberba. Será que não acontece isso com a gente? Sim, sim. Então era uma coisa que eu queria trazer para vocês antes de eu falar do livro Revolução dos Bichos, beleza? O que vocês lembram do livro Revolução dos Bichos que a gente falou? Capítulo 3, você falou? Tá no capítulo 3. Capítulo 1. Assim, você quer saber do que se trata? Ah, como é que começou o livro? Capítulo 1. Como é que começou o livro Revolução dos Bichos? Com o porcão lá, O velho major. sábio, o sábio, O velho major. Aham. falando que tinha tido um sonho, que precisava contar esse sonho para os outros animais.
Né? E aí foi que tudo começou, os animais foram ouvindo o sonho dele, que tinha a ver com que o homem era o inimigo dos animais, né? Que o homem ele explorava os animais, que os animais na verdade não eram livres, não eram realmente felizes, que o homem sempre explorava, então o homem é que era o inimigo dos animais. E que ele tinha tido um sonho de revolução dos animais, que eles iriam se unir até que o homem sumisse do mapa. Era isso, Tobinho? Então a gente começa o livro então porque a gente está numa fazenda. Eu nunca li esse livro, confesso. Então a gente... Deus falando, nunca li. Você A gente- precisa ler Igual esse 1984, sempre ouço Precisa falar. Então, leia com a Eu lembro gente de ter então. passado um Lê filme na ontem. escola, no colegial, só 99. que era uma... Ó, ensinando. Eu deve ter. eu sou Olha, formado era para formar em 90, mas eu fui mau aluno e formei em 93. Eu li a Revolução. Jubilado total. Então eu lembro que em 88, com 15 anos de idade, passou um filme na sala de filme da escola lá do 1984, mas eu dormi, confesso. O filme, o 1984, é muito lento. Eu prefiro o livro. Mas Eu lembro assim, do é Grande sério, Irmão, você lê o das livro, TVs em você cada vai lembrar ambiente, da época do início da fraude. Do Ministério da posso Verdade, falar? enfim. Então, assim, do Ministério da Verdade, você começa a ver, porque quando começou toda essa loucura das vacinas, dos trancamentos, com todas essas coisas, eu li o 1984, eu já fiquei assim, gente, eu tô em 1984. Entrei no livro. Mas daí foi um Eu tô no aviso. livro. E daí foi um aviso já dos globalistas que ia fazer em 1984. Eles dão um aviso. Entendeu? Então, É em assim, 1938 leia, esse livro, se eu não me engano. Leia. Então, É de 48. então vamos falar agora então do livro. Então, O cara inverteu, né? então há um porco, que ele é o mais sábio da fazenda, e toda noite os animais eles tiram ali alguns minutos, algumas horas do dia deles para escutar esse porco, o que ele tem a dizer. E assim, na fazenda tem animais de diferentes tipos, né? Tem o cavalo, que no livro fala que ele é o cara que trabalha mais duro ali na fazenda. Tem o burro, que tá sempre com o mesmo humor, que não fala com ninguém, que trabalha a mesma quantidade de horas por dia e tá sempre falando a mesma coisa para as pessoas. Vocês já viram o burro morrer? Então, assim, eu vou ficar vivo aqui por um bom tempo e vocês vão ficar aqui falando de revolução e não sei o que, e eu vou estar aqui ainda e eu vou estar assistindo tudo isso acontecer. Ele não tá nem aí, na verdade. Aí tem a gata, então, tem as vacas, tem a gata que só quer saber de açúcar, que não quer trabalhar, enfim, tem o corvo. Os porcos são mais inteligentes. Os mais inteligentes são os porcos. E tem o corvo, que é o maior amigo do dono da fazenda, que é o ser humano, o Sr. Jones. Ele é infiltrado ali do Sr. Jones, né, praticamente. E ele fica tentando convencer os animais, dizendo que quando os animais morrem, há uma montanha de açúcar que os recebem. Né? Porque uma das grandes reclamações dos porcos era que os animais eles eram feitos para o abate na fazenda, né? Ninguém tinha lazer, ninguém tinha... Enfim, o Sr. Jones explorava os animais porque os animais da fazenda estavam sempre sendo explorados para o abate. Então o corvo ele vinha com essa infiltração no meio dos animais, dizendo que vocês vão morrer, beleza, mas vai ter uma montanha de açúcar para receber vocês. Vocês sabem por que o muçulmano ele chega lá e ele se explode? Porque tem as virgens lá para receber. Porque tem as... Segundo as... Então, o corvo, ele mais ou menos essa teoria, só que para os animais ali, né? Então, assim, tem os diferentes tipos de animais, os porcos são os mais inteligentes, e por serem mais inteligentes, eles são os líderes ali. E acontece que o velho major, que é esse porco mais sábio, ele morre. Bem no início. Ele morre no início do capítulo 2. E aí quando ele morre, os outros porcos, que eram também inteligentes, eles se sentem na obrigação de levar aquilo adiante. Né? Eles começam a fazer reuniões secretas, começam a falar que aquelas ideias que o velho major pregava sobre a exploração dos homens pelos animais devia ser levada adiante. Dos animais pelos homens. Do homem. Os animais eram explorados pelos homens.
aquela ideia devia ser levada adiante até que a revolução acontecesse, e segundo eles era inevitável que aconteceria. Só que ninguém sabia quando. Aí quando eles vão falar com os animais, o que os animais falam? Por que eu vou me esforçar por uma reunião por uma revolução que vai acontecer de qualquer jeito? Então eu não vou me esforçar. Se vai acontecer de qualquer jeito, por que eu vou me esforçar? Outra interrogação, por que eu vou me esforçar por uma coisa que só vai acontecer depois da minha morte? Né? Então eu quero saber de hoje, de amanhã eu não quero saber depois da minha morte. Aí tem uma parte dos animais, a gata, ela pergunta assim, e se o Sr. Jones morrer, vai ter açúcar? Porque como é que a gente vai produzir o açúcar? Enfim, aí tinha outros animais que falam, e os alimentos? Quem é que vai fornecer os alimentos? Né? Porque quem alimenta ali os animais é o Sr. Jones. Então há essas interrogações, mas segundo os porcos, o homem, ele caça alguma coisa? Ele não caça nada, ele na fazenda, ele não produz nada. Todos os alimentos são fornecidos pelos animais. Ele usa os cachorros para caçar, enfim. Ele usa os cavalos para melhorar o solo, ele usa tira o leite das vacas, enfim. Então ele acha que os homens eles estão sempre explorando os animais. E essa filosofia que eles introduzem na fazenda se chama no livro animalismo. Animalismo. Eu sempre falo o seguinte, o sindicato não é ruim, o problema do sindicato é o sindicalismo. Então, interessante. Boa. Então, às vezes os animais gostarem de outros animais não é ruim, o problema é o animalismo, né? É você achar que, enfim. E quando ele está falando, enfim, com os animais, eles têm um hino que eles cantam sempre, né? Que é o hino da revolução. E eles têm os 7 mandamentos, né? Enfim, que todo animal é amigo, todo bicho que tem 2 patas é amigo, todo bicho que tem 4 patas é inimigo, enfim. Aí você chega no capítulo, aí chega um determinado momento que os animais eles conseguem fazer a revolução na fazenda. Por que eles conseguem fazer a revolução na fazenda? Vocês lembram? Porque o Sr. Jones, ele estava passando por dificuldades, ele estava bebendo além da conta, os animais estavam com pouca comida, e aí acaba tendo uma confusão ali, estava tendo pouca comida para os animais. Ele não estava cuidando muito bem da fazenda, até que o Sr. Jones e os empregados também, eles chegam junto. O Sr. Jones está numa fase da vida dele que ele já está cansado, já está ficando velho, só quer saber de beber. Aí ele tem problemas com bar, enfim. Tem problema com bebida, ele já está cansado. Em determinado momento ele fica 4 dias sem dar comida para os animais e ele não percebeu isso. Aí quando ele viu que uma vaca atravessou o portão e começou a comer comida do lixo, ele se tocou, porque começou a ver animais fugindo, querendo comer comida do lixo. E quando ele vê aquilo, o que ele faz? Ele manda os empregados dele chicotear os animais para entrarem para dentro da fazenda, mas os animais eles se unem e começam a brigar com os empregados do Sr. Jones. Até que eles são expulsos. E eles expulsam o Sr. Jones, os empregados dele da fazenda, e a Sra. Jones também. Pega as coisas, pega as coisas dela e sai da fazenda. Então os animais ficaram felizes ou tristes com isso? O que vocês acham? Felizes, mas depois tiveram que comer o pão que já amassou pelo jeito. Então eles ficaram muito felizes, né? Primeiro grande tipo assim, ficaram extremamente eles ficaram admirados com a estrutura que os seres humanos tinham, né? O quarto, as paredes, as máquinas que eles usavam para, enfim, se alimentar, né? O forno, micro-ondas, todo o luxo que tinha, porque eles nunca tinham entrado dentro de onde a cama, né? Todo aquele conforto, né? E só podia entrar ali quem passou a se hospedar ali eram os porcos, né? E o primeiro grande problema que eles tiveram foi com o leite, né? Porque tava todo mundo. Não ficou como um museu, ficou estabelecido que nenhum animal ia entrar. Os porcos eles. Nenhum animal ia entrar naquela casa ia ser um museu, porque tudo que estava lá era representação do homem, então nenhum animal podia entrar lá. Aí o primeiro grande problema que eles tiveram foi que tava todo mundo com fome, né? E aí tinha as vacas, eles perceberam que as vacas elas estavam prestes a dar leite e tiraram o leite das vacas,
mas não souberam onde é que foi parar aquele leite. Né? Ninguém sabe onde foi parar aquele leite que tiraram das vacas. E aí, mediante a isso, os porcos mandaram os cavalos e os outros animais pegarem comida ao redor. Cuidarem da plantação. Cuidarem da plantação e vai para o próximo capítulo do livro, que é o capítulo 3. Os animais no começo, eles começaram a produzir mais do que o Sr. Jones produzia, assim, eles conseguiam produzir mais em menos tempo. Os porcos, no início, assim, eles fizeram uma administração quase perfeita. Né? O cavalo estava super disposto, e aí no livro conta que o cavalo ele entende mais de tirar o capim, de mexer com a grama do que o próprio seres humanos, porque ele passa o dia inteiro fazendo aquilo, sabe? E ele começa a aplicar as suas próprias regras, o seu próprio conhecimento, sem ter alguém mandando nele do que ele tem que fazer. E baseado em cada um podendo aplicar os seus conhecimentos ali na retirada de alimentos, a fazenda começa a ter um sucesso muito grande na colheita de alimentos. O Cogos, quando ele deu a palestra pra gente, ele falou muito isso, né? Ele falou, em economia ninguém me ganha, né? Mas se a gente for falar de tubos, tem um cara que não estudou, mas que ele mexe com tubo, ele vai saber mais de tubo, muito mais que eu. Né? E de caminhão, acho que o Ramiro vai saber muito mais de caminhão que a gente, né? Então, assim, cada um tem a sua especialidade, independente da educação que teve ou não, sabe? Cada um tem sua área de conhecimento. E eu acredito, assim, sinceramente, é uma analogia que eu faço quando eu vejo essa parte do livro. Tipo, realmente, quem vai entender de grama é quem tá ali com a grama o dia inteiro, né? Que no caso ele eram os cavalos. Quem vai entender de leite é as vacas. E eles começam a ter o poder para poder fazer aquilo que eles sabem, a maior especialidade dele na vida deles, de cada animal ali. E no começo eles têm, assim, muito sucesso, né? Depois fica descoberto que os porcos roubaram o leite que eles tinham tirado das vacas, né? E quando os porcos são pegos nisso, que eles roubaram o leite e misturaram com a ração deles, quando os animais estavam todos com fome, sabe qual é a justificativa dos porcos? Os porcos é quem está coordenando ali a fazenda com a saída dos seres humanos, né? Eles não trabalham, eles fazem trabalho pesado, eles só gerenciam, né? Eles falam o seguinte: os porcos eles precisam estar extremamente saudáveis para fazer esse trabalho de gerência que antes era dos seres humanos, agora é dos porcos. E como os porcos precisam estar saudáveis, eles precisam ter o melhor leite e as melhores maçãs da fazenda, que eram os alimentos assim mais tops da fazenda, né? Que todo mundo queria. Aí ele fala o seguinte, assim que se encerra o capítulo 3. É melhor você deixar os porcos se alimentarem com o melhor alimento da fazenda, ou os seres humanos voltam. Sabe? Se os porcos não tiverem sucesso, o Sr. Jones volta. Porque o que acontece? Quando estão assim, tirando as maçãs, ficou decidido que os porcos iam ficar com as maçãs e com o leite e tudo mais. E os animais não gostaram dessa história. Aí, eu não lembro se foi o Bola de Neve ou acho que foi o Bola de Neve. Não, foi o Garganta. Acho que foi o Garganta, que é um dos porcos. Ele fica encarregado de falar para os animais. Olha, gente, é o Garganta. Vocês têm que aceitar isso. E aí começa com essa historinha de que a gente tem um trabalho intelectual. Se a gente não se alimentar bem, como é que a gente vai coordenar o trabalho? Aí o Sr. Jones vai acabar voltando. E aí os animais... então tá bom. Então aí ficou decidido e beleza. É a arte da persuasão. A arte da persuasão. Não, vocês têm que aturar a gente com os melhores alimentos. Ou os seres humanos voltam. Isso aí, quando eu vi isso, falei, eu quero que muito chegue no capítulo 3 pra gente poder fazer essa analogia, né? Que parece que ele prevê o futuro do Brasil, né? Da narrativa do Brasil, né? Não parece? E esse livro foi escrito lá, países, né? lá atrás. Sistemas de governo, em geral. Não, mas normalmente, por exemplo, assim, quando uma mulher, por exemplo, está no relacionamento abusivo, é o mesmo argumento, assim.
te protejo, ou se eu não estiver aqui, você pode ser assaltada, você pode ficar sem dinheiro. Qualquer relacionamento abusivo, né? Existe sempre, tipo, se eu não estiver aqui fazendo essa coisa abusiva, fazer vai haver uma pessoa mais pior do que eu, que vai fazer uma coisa pior do que eu faço. É o argumento clássico, né? Fatos. Que é assim, eu não sou galã, mas o que eu te proporciono, ninguém te proporciona. Tipo isso. Tipo essa conversa. O porco não é, né? Mas É tipo ele legoneia. jogou o leiriado que É tipo a legoneia. Não, e o interessante é que há uma disputa entre os porcos, né? Sim. E há dois porcos que eles disputam porque todo fim de semana tem as assembleias. Em que os animais, eles podem falar o que eles gostaram, o que eles não gostaram. Mas quem pauta aquelas conversas são sempre os porcos. E eles contam o seguinte: os animais, eles até sabem votar, mas eles não sabem propor nada. Porque quando eles propõem alguma coisa, os porcos conseguem sempre pegar a narrativa, sabe? E jogar pra eles. E aí, tipo, olha, não é uma boa ideia essa sua ideia, então vamos mudar. E eles fingem que estão brigando entre eles, né? Pra estar sempre o poder entre eles. Assim, é bem interessante você ver essa parte do livro. E a maior divergência que eles têm, e essa divergência real, é que um porco, ele vê o maior instrumento de você conseguir o domínio na fazenda é através da educação, que é o Napoleão. E ele realmente começa a educar. É um dos porcos. É um dos porcos, é o Napoleão. E ele começa a educar os animais, a ler, escrever, enfim. Alguns, eles conseguem aprender até a letra D. Alguns, a cabra fala que ela lê muito bem. O cachorro, ele só quer saber dos 7 mandamentos, que são os 7 mandamentos da Revolução. Mas eles começaram a ver que assim, era interessante os animais saberem ler e escrever, mas no final das contas, a única coisa que eles deveriam saber de verdade era o seguinte, que era o animalismo, né? Vocês precisam entender desses 7 mandamentos que os animais são amigos, e os porcos, os animais são amigos, e os humanos são inimigos. De todos esses... saberem ler e escrever, mas não é legal eles saberem questionar. Se começar a questionar da programa. Eles não querem que os animais proponham nada, e não querem que os animais estudem mais do que essa frase. Vocês têm que aprender a ler e escrever para aprender isso aqui. E mais que isso, acabou. Era até onde eles queriam que o estudo fosse. Sabe? Era uma alfabetização. Quem escreveu o estudo Marx? E isso era proposto pelo Napoleão dentro da fazenda. Agora tinha uma outra vertente dos porcos dentro da fazenda, que era a vertente do Bola de Neve. Que era outro porco Bola de Neve. E qual é a vertente dele? Que devem ser criados comitês entre os animais. E é interessante você ver isso, que quem assume o comitê da reeducação é a gata, né? E a gata que queria açúcar, que não queria saber de trabalhar na fazenda, que quando chegava na hora do trabalho ela não estava, só estava na hora da refeição. E esse daí também era voltado justamente para os ratos, né? Esse comitê da reeducação era para os ratos, porque os ratos tinham que aprender digamos assim, a melhorar o seu jeito. Não, os pardais. Os pardais e os ratos. Ela ficava no telhado, aí ela recebia os pardais, e ela sempre falava para os pardais ficarem perto dela, que era uma reeducação, que os gatos e os pardais deveriam estar sempre no mesmo... Ficavam meio afastados dela. Porque se você é um gato, você quer ter pardais ao seu redor, né? Mas se você é um pardal, você não quer estar perto de um gato. Exato. Então, esse comitê da reeducação ali entre os animais é muito para que o predador esteja com a presa ali próximo, né? Então, assim... Controlar a presa. E o Napoleão, ele pegou os filhotinhos, né? Tinha uns filhotinhos que nasceram. E ele pegou e guardou é verdade. Os filhotinhos, deixou os filhotinhos num lugar assim, tão escondido que até os próprios animais acabaram esquecendo aqueles filhotinhos ali. Que era o plano de... Eles divergiam, um queria fazer a dominância em comitês e o outro queria na educação, né? E o Napoleão tem uma hora que ele pega os filhotinhos, leva pra dentro e fica separado por uma escada, e como a
assim, poucos animais conseguiam subir uma escada, né? E entre eles, os filhotinhos, havia uma escada e havia os outros animais e todo mundo esqueceu que aqueles filhotinhos estavam sempre com Napoleão. Beleza, vocês vão ler o livro. Ó, capítulo 3, você chega a esse capítulo aí em 20 páginas, bem curtas. Aí, ó, próxima aula, ó, capítulo 4. A gente vai chegar no capítulo 4. Espero que vocês tenham lembrado de tudo que a gente conversou hoje. Vocês vão lembrar? A gente vai chegar dessa parte. Eu tenho esse trabalho na faculdade que eu fiz em algum lugar, eu só não sei onde. Posso falar no grupo com a gente? Dá uma lida no livro. Ó, pode falar. E ó, não se esqueça, ó, sexta-feira, o Clube do Livro, hein, gente? Sexta-feira, 6h30 da noite, no Telegram, quem tá fazendo... 18h30. Beleza? Repita, Vou pegar 18h30. Não, cara. Próximo sábado. Sexta, né, no caso. Mas vai ser onde? Não, Nossa, eu falei É tudo. online. Ah, É um Lime. Tá, eu falei tudo, né, daqui. Pá. Beleza. A maior colheita da fazenda foi quando os bichos começaram a administrar isso. Tá? No inicial. Lácio na crina, não falamos disso. Ó, o laço na crina é uma parte que... Isso foi antes da Revolução, que a égua, ela tá com laço, né? E ela pergunta pros porcos, tipo, eu vou ter laços, eu vou ser permitida ter laços, que era tipo um luxo pra ela, que era uma coisa que ela gostava. E os porcos falam, esses laços na crina que as éguas têm é um símbolo da escravidão, sabe? A gente não pode ter luxo, né? E outro símbolo que seria um símbolo da escravidão é o açúcar, né? Então são os laços na crina e o açúcar que é consumido pelos animais, que segundo a filosofia do animalismo que eles querem implementar, a liberdade deles vale bem mais do que esses laços na crina, esses açúcares. Mas no final das contas, né, chega no capítulo 3, eles usam os privilégios eles se utilizam da narrativa, né, de que se eles saírem vai ser pior, para utilizarem dos privilégios que haviam na fazenda. E quando eles conseguem expulsar o Sr. Jones e tudo mais, eles entram na casa e assim, eles não tocam em nada. Só que assim, teve a égua justamente, ela entra no quarto, né, e vê uns laços, ela começa a experimentar os lacinhos, que ela gostava dos lacinhos e tal. E acho que foi o Napoleão, não lembro se foi o Napoleão, se foi o Bola de Neve, ele a vê e briga com ela, tipo, não, isso daqui é do homem e tal, não sei o quê. E aí o que acontece? Eles começam a reunir tudo que era representação da escravidão feita pelo homem, ou seja, os arreios, os chicotes, os laços, e queimam tudo. Então, E beleza. as 3 letrinhas aí embaixo? PCC. Então, agora vamos à parte. Agora vamos à parte mais séria da aula, pra gente finalizar. Embaixo do seu pé. Parte mais séria da aula. Vocês sabem quem foi Oswaldo Aranha? Escritor, não é? Foi escritor. Vocês sabem, ele foi brasileiro. Final do século XIX, não é? O da Assembleia da ONU. Ele foi o primeiro não foi? Foi gaúcho, não? Ele é do final do século XIX, né? Na inauguração da ONU, ele foi o brasileiro que falou sobre Chanceler, Israel, que falou, reconhecia né? Israel. Ele chegou a ser o número 4 do Partido Comunista Mundial. Vocês sabiam? Ele só ficou atrás de Stalin, enfim, de 3 nomes. Lenin, Trotsky. Eu não sabia. Ele já foi o número 4 do... E o livro dele é hiper caro, assim, tipo, muito caro. Tipo, ninguém compra o livro Na dele. Tabatinguera tem a livraria comunista, já viu? Não. É tipo, Existe? Existe. é tipo uns 500... Viu lá esse livro? Acho que é livraria Marx, alguma coisa assim. Sede do PT, travessinha da Tabatinguera, no Martins Fontes, na Rua das Essências. E Atrás do Poupa-Tempo da Sé. Jesus. o Oswaldo Aranha, ele detalha muito bem como era a estrutura do Partido Comunista Vou contar do... uma coisinha antes. Na época das Olimpíadas, eu fui designado 2016. Não, 16, desculpa. 16. Eu fui designado Perdão. pelas Forças Armadas a fazer uma incursão em que identificamos 80 ônibus do PT embarcando gente em vários locais de São Paulo para fazer o furdunço na abertura da Olimpíada. Nossa. E eu levantei todas as placas dos ônibus, Eles estão com mortadela fotos, comendo.
tinha 22 ônibus saindo da sede do PT, 22 ônibus saindo da Estação Brás do metrô, Eu não sei se tu podia 22 falar. ônibus. Não sei se posso. Tá ao vivo aí. Tô tranquilo. Isso já foi. Foi tudo interceptado na Serra das Araras. Não chegou um ônibus no Rio de Janeiro. É disso que eu tô falando. Como é que não é essa? Não tem como sair. Então, o Oswaldo Aranha, ele tem um livro extremamente caro, que é o Retrato, né? Que ele conta assim, com muitos detalhes como era a estrutura do Partido Comunista na década de 30. E ele fala que assim, o grande sonho de todo brasileiro comunista era ir para a Rússia naquela época, né? E conhecer realmente como era o comunismo na Rússia. E havia cursos que o Partido Comunista do Brasil patrocinava de brasileiros para ir para a Rússia. Engraçado que agora ninguém Ninguém os vai comunistas querem. Um dos né? poucos que fez curso lá foi o... Aécio Neves. Aécio. O Aécio Neves fez curso lá. Aécio. O Aécio Neves fez, então. E ele detalha muito, assim. E ele disse que o maior problema, enfim, um dos grandes problemas quando tá ali dentro daquela imersão é que eles saíam do Brasil, os comunistas saíam do Brasil com aquela ideia de que há uma igualdade ali dentro do Partido Comunista Russo, que há assim, um tratamento entre irmãos, camaradas, enfim, tovariche, enfim. E quando eles chegam lá dentro, é um tratamento assim, que há brigas o tempo todo e não é brigas assim, é brigas tipo, você botou um pouco mais de açúcar do que eu no seu café, sabe? Você bebeu uma xícara a mais e você não pode beber uma xícara a mais porque nós aqui somos todos irmãos. E é uma constante discussão ali dentro do Partido Comunista Russo dessa teórica da igualdade, né? De serem camaradas. E assim, quando você vê os grandes líderes do Partido Comunista, eles que estavam ali à visita, eles não sabiam para onde eles iam, os grandes. Diziam que, assim, eles sempre se hospedavam em locais diferentes e que ele só foi descobrir que eles estavam em locais luxuosos, assim, depois que ele começou a crescer dentro do Partido Comunista, que ele começou a ser chamado para, enfim, para atividades mais importantes. E a grande atividade dele era fazer passaportes para brasileiros irem para a Rússia, para a China. Esse era o papel dele dentro do partido. E eu recebi, porque eu trabalho numa empresa de passaporte. Nossa, não sei nem se eu podia falar isso. Mas eu trabalho numa empresa de passaporte e visto. E eu recebi um cliente ontem, ou anteontem, foi essa semana, que é do Partido Comunista do Brasil, querendo que eu fizesse... Esse é do dele, né? Que eu fizesse o visto americano. Ela já foi negada 2 vezes. Que eu fizesse o visto americano. Aí eu falei com ela isso. Eu falei, mas aí dentro do partido não tem um setor assim, porque eu pelo menos li no Oswaldo Aranha, né? Ela Como é que chama o livro do Oswaldo Aranha? O Retrato. Caríssimo esse livro. E aí ela falou pra mim o seguinte, que sempre teve esse setor, mas que de uns anos pra cá muita coisa foi diminuída lá dentro. E agora eles estão tendo que recorrer a serviços privados de passaporte e visto americano. Aí eu falei, muito, muito legal saber. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente fala, por exemplo, dos animais assim, terem esse desconforto com uma égua usando uma crina, ou uma gata querendo ter açúcar, sabe? Dentro da imersão do comunismo, aquelas pessoas que realmente acreditam no comunismo, é uma briga que eles ficam discutindo o tempo todo, que assim, quando você está no café, quando você vai estudar, quando você vai jogar bola, eles têm essa discussão o tempo todo, que o Oswaldo Aranha, ele retrata no seu livro. Beleza, aí agora eu falo o seguinte, vocês conhecem qual tipo de... O vídeo tá falhando. Ah, é? Mas aí eu não controlo. Aí eu não posso fazer muita coisa. Vou pegar um Starlink ali. Pera aí, eu vou fazer o seguinte, rapidinho. Agora foi. Agora foi. Aí, tá rolando. Tá rolando, tá? Aí, ó. Foi. Agora foi. Então vamos. Então, ó. Aí tem enfim, país que vocês falaram. E quando o Oswaldo Aranha ele vai ao centro do Partido Comunista Russo, eles nunca conseguem entender o brasileiro, sabe?
Eles ficam tentando entender como é que eles vão fazer uma revolução em Recife. Se quando eles vão alfabetizar o povo de Recife, eles ficam perguntando, mas quando houver a revolução comunista, a monarquia vai voltar? Ou quando eles vão para o Rio de Janeiro e falam que vai haver uma revolução comunista, eles explicam essa revolução comunista. O carioca pergunta, mas e depois da revolução comunista? A gente vai rolar, é isso aí, vai ter pagode, vai ter futebol, como é que vai ser isso aí? Essa revolução comunista que vocês querem fazer. Então assim, era muito difícil para os russos, os chineses, quererem instruir como os brasileiros deveriam fazer uma revolução comunista no Brasil, se o feedback que eles tinham do Brasil era sempre de um povo que não conseguia entender esse tipo de comunismo que seria implantado, que não se interessava por isso, Tem gente flertando com essa merda, que não se interessavam por isso, e assim, o Comando Central Russo, eles têm uma grande ideia, eles acham que é a única saída. Eles começam a comparar o caso brasileiro muito parecido com o caso do país que vocês falaram, né? Sim. Eles acham que é um caso muito similar, porque dizem que o feedback que eles estavam tendo do chinês era a mesma coisa. Que os chineses não conseguiam compreender aquele tipo de revolução que seria implementada, porque eles também tinham outros interesses também. Porque a mídia colabora para implantar isso na cabeça. Churrasco de morcego. E quando eles chegam nesse país, eles começam a ter muito sucesso na revolução através do homem do campo. Porque o homem do campo, ele sabe o que ele quer, e o que ele quer está muito atrelado ao que o partido também quer. Que é ele atacando os grandes fazendeiros. Que é ele atacando os grandes proprietários. E o partido, esse aqui, o PCC, nesse país, ele começou a prosperar muito no campo. Foi mais ou menos o que aconteceu na Revolução Russa também. E eles começaram a querer trazer essa ideia para o Brasil. Vocês já ouviram falar de MST? De MTST? De Liga dos Camponeses? E aí eles falaram, gente, ó, então não é na área urbana que a gente tem que focar. Nesse tipo de país, que ali no histórico enfim, no entendimento deles do mundo, né? O Brasil e a China seriam os países do segundo mundo. E eles têm uma dúvida muito grande se o Brasil era um país explorado ou explorador. Sabe? Porque eles acham que o Brasil é explorado pelos Estados Unidos, mas é explorador da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai. Enfim. Se você olhar para baixo, o Brasil é explorador. Se você olhar para cima, o Brasil é explorador. Então, o Brasil... Qualquer nação. Tirando os Estados Unidos. Olhar para cima. Então era uma coisa que os comunistas tinham muita dúvida quanto ao Brasil, né? E assim, eles realmente tiveram algum sucesso, né, no campo, assim, o MST tá aí até hoje, o MTST tá aí até hoje, enfim. Teve algum sucesso hoje, o Bolsonaro tá realmente, tipo, dando propriedade, porque é o que eles querem, né, tipo, dando propriedade. Titulação das terras, enfim. Mas o que eu quero chegar é o seguinte, agora vamos para esse país. Qual é a grande instrumento que eles fazem? Assim, o que o Bolsonaro falava em 2018, né? Que esse país eles não querem comprar do Brasil, né? O Brasil. Eles querem comprar o Brasil. Na verdade, eles querem comprar o mundo. Onde é que eles aprenderam isso? Vocês sabem? Na Revolução. Primeiro que os portugueses chegaram lá em Macau e começaram a fazer comércio com eles. Mas entre esse comércio eles começaram a ver que uma coisa que dava muito certo era você vender ópio, né? Dentro da China. Era você comprar Porto de Macau. Era você comprar terras chinesas. E eles começaram a realmente invadir enfim, aquele povo, como instrumento de dominação. Aqueles territórios, né? Eles inverteram, passaram a fazer a dominação como instrumento de colonização. E quando você tá, assim, o dinheiro em si, ele é uma coisa que valoriza, desvaloriza. O Banco Central, ele, enfim, há esse esquema que a gente já conversou mais sobre isso em outras aulas, né? Mas uma riqueza de fato é água, são bens alimentares, são estruturas que a gente constrói.
territórios. A China comprou toda a costa leste e oeste da África. Não sei se vocês sabem, mas a costa leste e oeste da África virou um grande hub logístico deles. Sim. Por quê? Porque eles produzem muito. Então a rota que nunca dava dinheiro e nunca deu no trade mundial, sempre foi do Oceano Índico. Então eles passaram a fazer aquilo rentável. Eles estão querendo restituir a rota da A seda. da seda. Sim. Estão fazendo. E, por exemplo, eu sou do transporte e de 96 em diante eu entrei no comércio exterior, na logística internacional. Comecei em Guarulhos, no aeroporto, em 96, em Viracopos, em 97, no Porto Santos, em 98 em diante. E de 98 para frente, até 2011, toda semana eu fazia as 3 localidades. Cheguei aí para o Caju, também no Rio de Janeiro, cheguei para Paranaguá e conheci um pouco da logística internacional do comércio exterior. Fiz curso IATA, fiz curso IMO. IATA é International Airport Transportation Association e IMO é International Maritime Organization, tá? Ou seja, para entender da logística aérea e marítima mundial. E assim, uma coisa muito tocante desse ramo é que você começa a entender o fluxo do mercado mundial. Por exemplo, o maior exportador para a África é a Sociedade Bíblica do Brasil, que exporta Bíblias. Para a África você tem muita carga, da África para cá você não tinha. Agora com a China loteando toda a costa leste e oeste da África, agora o que mais tem é carga vindo da África. Então, Mas a China, ela estocou alimento agora recentemente que vai dar mais de 2 anos. Que outros países se prepararam, a China se preparou. Só que ela está com uma crise imobiliária muito grande também. Tá, também. Não só imobiliária, também. Econômica também vai estar por causa desses lockdowns loucos e criminosos. Né? no livro de Apocalipse, na Bíblia, diz que quando chegasse os fins dos tempos, né, as riquezas, tipo, porque as pessoas seriam limitadas a fazer comércio, né? Por causa da marca que teriam. Sim. E dizem que no fim dos tempos a maior riqueza não seria mais o comércio entre pessoas, enfim, seria aqueles bens que você guardou, aqueles bens que realmente têm utilidade enfim, a água, alimento. Para tempos de extrema necessidade. Enfim, isso é bíblico, isso aconteceria, sabe? E é muito claro assim, que quando há algum país que não atende aos interesses do setor financeiro, um outro país tem que rivalizar com ele, né? E o setor financeiro sempre vai apoiar esse país que vai rivalizar com o país que não está atendendo ao setor financeiro. Então assim, né? E agora voltando agora à história mesmo desde lá atrás, né? Eles tiveram essa invasão estrangeira, principalmente de europeus, comprando, enfim, terras, vendendo drogas, vendendo especiarias. E aquilo acabou com o povo chinês, né? Acabou mesmo. E aí você começa a ter uma pessoa muito forte, pulso muito forte emergindo na China, que era o Mao Tse Tung, né? E o Mao Tse Tung ele classificava as áreas na China como áreas brancas, aquelas que ainda não foram dominadas pelos próprios chineses, que ainda tinha muita influência europeia, que ele achava aquilo muito ruim, que seriam tipo os invasores, aquele discurso muito nacionalista. E as áreas brancas que ele ainda queria que a China voltasse a dominar, ele mesmo falou, ó, há 2 maneiras de a gente fazer essa dominação de volta. Uma é através de morte, né? Pelo amor ou pela dor. E outra é através de drogas, sabe? Que vamos fazer com eles que eles fizeram comigo. E assim, a revolução cultural que teve na China de Mao Tse Tung foi a mais sangrenta de todas. Não teve. Eu acho que o do Camboja tá por aí também. É porque o Camboja é menor, né? Porque a China foi invadida no século XIX e XX Nossa, foi várias vezes. raríssimo. E eles têm um espírito reacionário muito forte de devolver na mesma moeda e de ser a nação que comanda o mundo para se vingar. E isso é verdade. E a gente tem uma imagem dos japoneses como pessoas comedidas, né? Como pessoas dóceis, como pessoas disciplinadas. Então,
nessa guerra cultural que há nessa parte da Ásia, os japoneses sempre foram reconhecidos como os maiores estupradores. Sim, maiores genocidas. Sim. De chineses. Porque. Os japoneses eles aprontaram os chineses. Eles mataram muito. Muito, eles eram brutais. Enfim. Coreanos, chineses. Por isso que tanto os chineses quanto os Quanto coreanos não gostam dos japoneses. Então. Brigaram com o russo também. E japonês Ó, tem quanto tempo aí? As Yakuza. Agora são 8h40. Não, mas tem quanto tempo de live já? É assim, Deixa eu dar uma olhada como a aqui. China sempre foi agrária, sempre teve muita gente, Hã? teve aquela história deles contratarem o Henry Kissinger para ensinar para eles. Ah, então vou terminar. Então vamos terminar. Vocês têm alguma coisa pra perguntar? Nada? Outro tema? Nada mais? Vocês gostaram, não gostaram? Gostei de vir aqui. É uma satisfação conhecer vocês aí. Então beleza. Então. me conta depois. Então, valeu aí, galera que assistiu. Apoia aí, curte nosso canal, acompanha nosso conteúdo. Beleza? Brasil acima de tudo. E o quê? Deus acima de tudo. Tá ok? Então, Tá ok? Tá ok.